Robson disse o seguinte: gostaria de saber sobre o posicionamento do extintor. Os dois que a norma pede por pavimento obrigatoriamente tem que ficar junto a 5 metros da entrada ou pode ser um na entrada e outro conforme o grau de risco? Robson, eu fui reler a IT 21, né? Porque muita gente tem esse tipo de dúvida. Então, você está misturando as coisas aí. Eu até escrevi aqui para não me perder e a gente tentar ver se a gente chega no mesmo ponto, para ver se a gente concorda, tá? O item 5.2.1.5 da IT 21, que trata de extintores, diz o seguinte: todo pavimento tem que ter, no mínimo, 2 extintores. Um de classe A e outro de classe BC, ou 2 iguais de pó ABC. Ponto. O item 5.2.1.12.3 diz o seguinte: deve ser instalado pelo menos um extintor de incêndio a não mais de 5 metros da entrada principal da edificação. O que eu entendo aqui, Robson? A 5 metros da entrada, você tem que colocar pelo menos um extintor. Ponto. Extintor de água ou extintor de pó químico? Não sei. Você vai colocar esse extintor de acordo com o maior grau de risco daquele local. É uma recepção, tem móveis de madeira, tal. Então, ponho ali um de água. Ah, não, senhora, aqui tem muita parte elétrica, tal. Então, ponho um de pó químico, né? Então, você colocou o primeiro nos primeiros 5 metros, depois você vai fazer a distribuição, de acordo com a IT 21, que eu ensino direitinho no curso, e o importante é que em todos os pavimentos tem que ter um pó e um A e um BC. Um A e um BC no térreo, no primeiro, no segundo pavimento. E aí você vai pensar, se nesses primeiros 5 metros cabem também os outros extintores que vão dar a classe, que vão atender a classe A e a classe BC, ok. Então, você pode ter um extintor, por exemplo, de água nos primeiros 5 metros, e aí, se é grau de risco médio, a não mais de 20 metros, você vai ter ali um de pó químico, né? Ou vai andar mais um pouquinho, a não mais de 20 metros, vai ter outro de água. Beleza? Agora, vamos supor que é um prédio que tem vários andares. Então, você não pode só ter o de água no térreo. Você precisa ter o de água e o de pó químico também, para atender esses 2 itens da IT 21. Tá? Então, eu acho que depende de como você vai fazer essa distribuição dentro da edificação. Ficou confuso, Robson? Ou deu para entender o que eu disse? Eu gostaria muito que o Robson estivesse aqui e assim como a Patrícia pudesse dizer se a explicação foi de acordo com o que ele esperava. Mas, enfim, uma hora o Robson aparece aí e a gente conversa.